Porque se você não sabe, se você não conhece o jogo do mundo corporativo, você não sabe qual é o seu próximo passo. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do canal Liderança 4.1 e hoje a gente vai falar de um tema super diferente. A gente vai falar do jogo do mundo corporativo. Queria te dar um recado aqui, porque se você não sabe, se você não conhece o jogo do mundo corporativo, você não sabe qual é o seu próximo passo. Bom, vou me apresentar, eu sou André Rezende, eu sou autor dos livros O Caminho da Liderança, tá aqui atrás, opa, do outro lado. Sou autor também do livro Liderança 4.1 e Pilares para uma Vida Plena. Eu tive uma longa carreira, durante mais de 20 anos, no mundo corporativo. Cheguei ao cargo de diretor financeiro, então conheço bem o trânsito desse mundo corporativo e eu resolvi migrar minha profissão, né? Eu continuo no mundo corporativo, porque hoje eu sou CEO de uma empresa, da empresa Meet App, é um aplicativo, mas eu continuo presente, né, no mundo corporativo, prestando consultoria, e eu adoro falar do tema liderança. Criei o conceito Liderança 4.1, que é o que está aqui. É um livro que tem mais de 360 páginas aí, que eu trato só do tema de liderança, e eu falo todos os aspectos que um líder 4.1 precisa ter para estar à frente desse mundo 4.0 que a gente está vivendo, que é esse mundo da era de tecnologia. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção e eu espero que esse vídeo possa contribuir para a sua carreira, para os seus conhecimentos, enfim, para a sua jornada profissional a partir de agora. Por que esse tema é importante, né? Vamos lá, vamos falar do jogo corporativo, do jogo do mundo corporativo. Não sei se é tão fácil falar desse tema num vídeo de 1 hora, no tempo que a gente ficar juntos aqui, né? Mas eu deixo já uma pergunta. Você sabe qual é o seu próximo passo de carreira? E você sabe o que você precisa fazer para chegar no seu próximo passo de carreira? Olha, esse pode ser um grande obstáculo para você não ser promovido ou para você não ter uma promoção. Você não saber qual é o jogo que precisa ser jogado no mundo corporativo. Qual é o jogo que você precisa fazer para poder ser promovido e para poder chegar, aumentar seu salário e chegar numa posição que você almeja, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco desse tema, a gente vai falar um pouco das regras do mundo corporativo. São regras que não se aprende em faculdade, não se aprende em curso. Imagino que você deve ter se formado aí na universidades de ponta, mas eu garanto para você, você deve ter aprendido coisas erradas sobre as regras e sobre o jogo do mundo corporativo. Porque essas regras não se aprendem na faculdade. Aí você deve estar me perguntando assim, como assim, né? Eu sou formado na GV, sou formado na USP, sou formado no Mackenzie, fiz Fundação Dom Cabral, fiz curso de liderança fora. Como assim eu não aprendi liderança? Bom, eu sou formado também em administração, eu tenho 4 pós-graduações, fiz MBA e eu garanto para você, eu nunca aprendi liderança sem ser na prática. Eu vivi mais de 20 anos em cargos de liderança de grandes empresas multinacionais. E eu tive líderes muito bons, que eu aprendi muito com eles como fazer, e tive líderes que não eram tão bons assim, que eu também aprendi como não fazer. Mas a primeira coisa que eu tinha para aprender com ambos os líderes era consciência. Então eu tinha consciência que eu precisava extrair o melhor daquelas situações e aprender com elas, para depois eu conseguir colocar em prática essas situações. E aí já vai a minha primeira dica aqui, né, que é extrair o melhor das situações. E a gente só aprende liderança mesmo, a verdadeira liderança, na prática, né? Não estou dizendo que você pode até pensar que fez tudo errado até agora, mas ainda dá tempo de correr atrás desse conhecimento e ainda dá tempo de aprender liderança colocando sempre em prática, né? E aí você deve estar me perguntando assim, poxa, mas eu me formei com um professor X, né? Fiz cursos fora, eu fiz um curso de liderança há 4, 5 anos e eu estou no mundo corporativo, eu estou colocando em prática isso, né? Pois é, tenho mais uma notícia para você.
eu acho que o seu conhecimento ele não está tão atualizado assim. Porque o mundo ele está mudando com uma velocidade absurda, né? Eu falo muito disso no treinamento Liderança 4.1, que o mundo, a gente evoluiu tanto nos últimos anos que a gente não teve a velocidade de acompanhar essas mudanças. Então, coisas novas estão surgindo o tempo todo e a gente tem que se atualizar, né? E o mundo corporativo, ele mudou muito, ele se atualizou demais. E aí, eu vejo muitos profissionais, inclusive profissionais que foram meus alunos, profissionais que eu tive contato ao longo da minha carreira, que estão estagnados, profissionais que pararam naquela posição e não conseguem se promover, não conseguem aumentar o salário, não conseguem ganhar mais. E aí eles pensam em fazer outra pós-graduação. Mas eu acabei de comentar, né, que liderança não se aprende em pós-graduação, não se aprende em curso de liderança, se aprende na prática. Se aprende com quem viveu isso na prática. E aí não adianta você fazer uma pós-graduação só para agregar no currículo, ou só para ter know-how em um determinado tema, se você não viver, de fato, liderança na prática, né? Então eu queria trazer esse tema para esse vídeo, para o vídeo de hoje, como que a gente pode jogar o mundo corporativo, como que a gente pode viver esse mundo corporativo para buscar uma posição melhor, um aumento de salário, enfim, buscar melhorar não só na vida profissional, como também na vida pessoal, que quando você melhora um aspecto da sua vida, obviamente você traz outros aspectos também de melhoria. Nesse caso estou tratando profissional, mas obviamente melhora a vida pessoal também. Então vamos lá, né? Eu tinha um chefe que ele dizia o seguinte: quando você entra no jogo, você tem 3 caminhos. O primeiro caminho é poder. Se você tem poder para mudar o jogo, você vai lá e muda o jogo. Então a gente está falando aqui de donos de empresas, empresários, às vezes até presidentes. Presidente, se for de multinacional, ele sempre vai ter um chefe, né? E se a empresa tiver capital aberto, às vezes o conselho é chefe do presidente, às vezes os acionistas. Então depende muito do nível da empresa, do tamanho da empresa e do tamanho do cargo dessa pessoa. Mas o fato é, ou você tem poder para mudar o jogo, que esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, você pode sair do jogo. Se você não aceita mais jogar o mundo corporativo, você simplesmente escolhe uma outra profissão, vai fazer alguma outra coisa que não seja o jogo do mundo corporativo. Então eu gosto muito do mundo corporativo, eu continuo inserido nesse mundo, né? Eu presto consultorias, dou treinamento de liderança, também sou head de uma empresa, como eu comentei. Então eu não decidi sair do jogo, o que eu decidi sim foi migrar a minha profissão de empresas grandes empresas multinacionais, as quais eu trabalhei, e aí hoje eu estou num cenário um pouco diferente, não atuo mais num cenário de multinacional. E o terceiro ponto, que é o ponto que a gente vai tratar nessa conversa, que é jogar o jogo. E para jogar o jogo, você precisa entender qual é o jogo do mundo corporativo, como joga as empresas, os líderes em geral, como joga o ambiente do mundo corporativo. E o que a gente vai falar hoje nessa conversa é justamente como o mundo corporativo em geral está pensando de você neste momento. Então vamos lá, esse é um cenário muito interessante, né? Pensar dessa forma, porque as empresas, elas são compostas de pessoas. Não existe uma empresa, uma parede, ela não tem vida. Então a empresa, ela enche essa parede, né? Ela enche esse escritório com pessoas, né? E essas pessoas às vezes têm o poder de te promover, poder de aumentar o seu salário, o poder de enxergar você de formas diferentes, melhor ou pior. Mas existe uma situação que é uma situação exclusiva, que ninguém vai conseguir te enxergar de forma diferente. Que é a seguinte situação: quando você entrega o seu melhor e quando você extrai o melhor do seu time e o melhor das pessoas que estão jogando o jogo com você. E aqui está o grande segredo. Eu vou falar muito sobre isso nessa conversa de hoje, porque esse é o grande segredo de você
tirar toda a inércia que vem contra uma promoção, toda a inércia que vem contra um aumento de salário e você colocar na mesa aspectos que vão te levar para outro patamar, que vão te levar para uma promoção, que vão te levar para um aumento de salário. Porque quando você entrega o melhor, a primeira coisa é que não tem como o universo te devolver uma coisa diferente. Então essa é a primeira coisa. Então quando você entrega o melhor, você só pode colher o melhor. Mas aí, vamos lá, né? Não adianta você ser um líder de sucesso, você entregar o seu melhor o tempo todo, e aí você olha para a sua equipe está lá acomodada, a sua equipe está lá fazendo o status quo, fazendo só as rotinas do dia a dia, e não vai adiantar nada. Né? Você não vai ter sucesso porque no final das contas ninguém faz nada sozinho, todo mundo depende de equipe. Então, onde entra um líder, de fato um líder de sucesso, um líder 4.1, um líder protagonista que está à frente do seu mundo? Ele entra extraindo o que cada um tem de melhor, o que cada membro da sua equipe tem de melhor. Ele entra conhecendo os membros da sua equipe, ele entra extraindo o que de fato cada um pode entregar para aquela equipe, para aquele objetivo, para aquele resultado esperado. Não tem segredo. Quando você entrega o seu melhor e quando você passa a extrair o melhor da sua equipe, fatalmente você vai colher o melhor. Seja naquela empresa, ou seja em uma outra empresa, seja o mercado te reconhecendo, seja um líder seu que muda de empresa e te leva junto. Porque no final das contas é uma questão de tempo. Quando você entrega o seu melhor, quando você extrai o melhor dos membros da sua equipe, é fatal. Você de fato vai colher o melhor do seu trabalho, da sua carreira, da sua vida pessoal. Isso se aplica para absolutamente tudo, né? Pois é um segredo relativamente simples, não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é a gente costumava falar no mundo corporativo, rocket science, não é lançar um foguete para o espaço, não é isso, é você simplesmente entregar o melhor. E nessa conversa eu vou ter a oportunidade, eu fico muito lisonjeado, porque eu vou ter a oportunidade de dividir com vocês alguns exemplos de pessoas que entregaram o melhor, exemplos de pessoas que foram da minha equipe. Se quiser eu posso mencionar até exemplo meu aqui. Ao longo da conversa vamos ver como é que a gente trata esse assunto. Mas eu vou colocar exemplos de pessoas que simplesmente fizeram o trabalho e entregaram o melhor, extraíram o melhor das pessoas que estavam ao redor e conseguiram ter sucesso na carreira, conseguiram ter aumento de salário, conseguiram alcançar cargos importantes na vida profissional. Então, na verdade, é muito simples, né? Como eu falei, não é nenhum rocket science. E como é que você joga esse mundo corporativo, né? Como que você consegue jogar esse mundo corporativo? No final, todas as empresas são iguais, né? Então, quando eu falo assim, como joga esse mundo corporativo, é jogar o jogo de todas as empresas. A gente está falando de pessoas, lembra? A empresa não tem, ela não tem nada, né? O muro não tem sentimento. Então aqui a gente está falando de pessoas, sempre. Então as empresas elas são iguais, né? Então o jogo ele é igual na empresa A, na empresa B, multinacional grande, multinacional pequena, é o mesmo jogo. Então isso é uma oportunidade, porque você vai levar isso para todas as empresas que você for. Você vai levar esse conhecimento para todos os cargos que você tiver, para todas as posições, mas não só na vida profissional. Você consegue aplicar isso, esse conhecimento que é entregar o melhor, extrair o melhor de cada um, você consegue levar isso também para a vida pessoal. Você fala, poxa, mas precisa ter um cargo grande, precisa ter um cargo alto dentro da empresa para poder ser promovido, precisa ter um cargo alto dentro da empresa para ter exposição, precisa ter um cargo alto dentro da empresa para ter um aumento de salário, para poder ganhar bem. E aí eu te digo, não precisa. Você não precisa ter um cargo alto para entregar o seu melhor. Você não precisa ter um cargo alto para extrair o melhor das pessoas que estão ao seu redor. Quando você tiver um cargo alto, você fatalmente vai ganhar mais. Mas o que você precisa fazer hoje é buscar
esta posição mais alta que a sua, é buscar essa promoção, é buscar um aumento salarial. E você só consegue fazer isso quando você entrega o melhor nas atividades do dia a dia, nas pequenas atividades. Porque quando você começa a fazer isso, você obviamente compila, né, uma série de pequenos atos que formam grandes eventos, que formam grandes recompensas, grandes resultados. Um resultado grande, ele não vem de uma mudança grande, ele vem de pequenas mudanças no nosso dia a dia. Então você só consegue alcançar um cargo alto dentro de uma organização quando você tem pequenos ganhos diariamente. Então a frequência é muito mais importante do que a força. Então a frequência de você entregar o seu melhor todos os dias é muito mais importante do que o tamanho do evento. Então não é numa apresentação para a diretoria que você precisa ir bem, você precisa ir bem em todas as situações do seu dia a dia de trabalho. E a composição do seu dia a dia de trabalho é que vai te levar para uma posição mais alta, para um aumento salarial. Está claro aqui? Mas vamos lá, né? Eu queria dar alguns exemplos para vocês do que eu vi na minha carreira, de como eu vivi isso na prática de fato, né? Eu trabalhei numa empresa, na CVC, uma empresa de turismo, a maior empresa de turismo do Brasil. Trabalhei com um dos melhores líderes que eu tive, tecnicamente falando, e eu tinha lá um analista sênior, um analista financeiro sênior. E esse analista, ele trabalhava sempre com o melhor. Ele podia fazer, às vezes ele se incomodava, porque às vezes tinha que fazer planilhas, banco de dados enormes, aquelas planilhas que travavam. Eu trabalhava em finanças, né? Então, às vezes planilhas pesadas e um trabalho muitas vezes operacional. Mas ele não se incomodava. Ele ia lá, fazia o trabalho operacional, brigava às vezes com o computador, porque o computador travava e ele falava que aquilo não era trabalho de analista sênior, era trabalho de estagiário ou trabalho de analista júnior, não desmerecendo nenhuma posição, mas você começa a sua carreira fazendo trabalhos mais operacionais e aí quando você vai subindo, você vai fazendo trabalhos mais estratégicos, né? Mas o ponto é que ele, gostando ou não da atividade, ele sempre entregava o melhor dele. Mas mais do que isso, quando ele recebia algum trabalho de alguém, tinha interações dentro da empresa, e quando alguém fazia alguma coisa para ele, ele também extraía o melhor das pessoas. Bom, ele saiu da CVC, ele foi ser coordenador em uma outra empresa, ele virou coordenador ainda na CVC, mas saiu da CVC como coordenador, foi ser coordenador em uma outra empresa, essa empresa ele virou gerente, nessa empresa ele virou gerente executivo, depois virou responsável por toda a América Latina e hoje ele é CFO de toda a América Latina de uma grande empresa no segmento hospitalar, segmento de aparelhos tecnológicos para hospitais. Então, a única coisa que ele fazia, o único segredo que ele tinha ao longo da carreira dele, se você perguntasse para ele qual é o segredo, eu sempre entreguei o meu melhor e eu sempre tentei extrair o melhor das pessoas. Vou dar um outro exemplo. Eu trabalhei em uma grande empresa, uma empresa de chocolates, uma das maiores empresas de chocolates do mundo. Hoje deve estar faturando aí 11 bilhões de euros no mundo vendendo chocolate. E lá tinha um gerente de produto. E esse gerente de produto, ele era extremamente perfeccionista. A empresa, eu conto a história, é a Ferrero, vou abrir para vocês a empresa. E eu conto a história até da Ferrero no livro Liderança 4.1. Eu menciono o propósito da empresa. Então é muito interessante porque a Ferrero, ela sempre prezou por qualidade e ela sempre prezou em entregar o melhor produto para o mercado. E esse gerente de marketing, ele era extremamente perfeccionista e ele sempre tentava entregar o melhor dele. Ele era religioso, ele era um pastor de uma igreja, então ele tinha a ética muito alta, ele buscava sempre estabelecer uma boa relação com as pessoas, ele sempre buscava um nível acima do nível dele, né? Ele tinha valores transcendentais aí muito importantes.
e ele sempre entregava mais do que o necessário. Aí um belo dia ele entrou na minha sala para a gente conversar e ele estava bastante chateado, que ele falou, poxa, eu entrego sempre o melhor e eu não sou reconhecido aqui. Mas eu vou continuar entregando o meu melhor. Não importa se eu sou reconhecido nessa empresa ou não. E eu vou continuar extraindo o melhor da minha equipe. Não importa se a minha equipe vai ser reconhecida ou não. Isso um dia eu vou colher bons resultados. Pois é, ele continuou a carreira dele com esse pensamento. Depois dessa conversa que nós tivemos, em menos de 2 anos, ele estava como diretor de marketing de uma das maiores empresas de hambúrgueres, conhecida por todo mundo, certamente. Não vou falar o nome da empresa, começa com M aí, mas ele é um dos profissionais que eu, de fato, admiro muito. E ele hoje é um diretor de marketing dessa empresa, diretor de marketing Brasil dessa empresa, muito reconhecido, deve ter um bom salário. E hoje ele continua entregando o melhor, tanto é que a campanha dessa empresa, a campanha de marketing dessa empresa é muito positiva, ela é muito elogiada no meio de marketing. Mas aí não vou ficar só nesses 2 exemplos, eu vou trazer mais um exemplo para vocês. Eu trabalhei com uma pessoa que me acompanhou durante 10 anos durante a minha carreira, né? Então eu fui migrando de empresa e ela foi migrando junto comigo para trabalhar na minha equipe. E ela começou na minha equipe como analista pleno. E aí era muito interessante, né? Que ela falava o seguinte, que entregar o melhor dela não era o grande problema, porque ela conseguia fazer sempre o melhor. Mas extrair o melhor dos outros era desafiador para essa analista pleno. Pois bem, ela tinha essa mentalidade, né, de entregar sempre o melhor, então isso ela fazia com uma certa naturalidade, mas aí ela começou a extrair o melhor de outras pessoas também, ainda que o nível de energia que ela gastava com isso era muito alto. Mas ela tentava sempre extrair o melhor dos outros. Bom, em um curto espaço de tempo, em menos de 2 anos, ela saiu de analista pleno, ela virou analista sênior, coordenadora e virou gerente de uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo. E hoje ela é muito reconhecida, ela está trabalhando com um ex-diretor, uma pessoa que eu trabalhei com ele. Ele me pediu uma indicação para um profissional de finanças, para uma gerente de finanças, e eu indiquei essa pessoa que eu estou comentando agora, de olhos fechados, e eu recebi um áudio, há uma semana mais ou menos, ele me dando um feedback dessa gerente. E ele falou, olha, não poderia ser melhor. Ela entrega sempre o melhor dela, mas mais do que isso, ela extrai o melhor de todos que estão ao redor dela. Então, o grande segredo, né, as empresas mudaram. Hoje em dia, se você olhar bem, conhecimento não é um bicho de 7 cabeças. Onde você entra na internet, você consegue ter acesso a um conhecimento vasto, você consegue pesquisar experts, você consegue pesquisar pessoas que já viveram o papel da liderança, mas na verdade liderança é prática. E prática do quê, né? Se eu fosse colocar um segredo, entregue sempre o seu melhor e extrai o melhor das pessoas. Pense sempre nisso, porque isso não se aprende em curso nenhum de liderança e não se aprende em universidades, não se aprende em pós-graduações, não se aprende nem na Harvard, se aprende na prática. E como eu tive essa vivência no mundo corporativo, eu cheguei a cargos altos, eu cheguei a cargo de diretor, fui cotado para ser presidente de empresa também, e hoje eu sou head da empresa a qual atuo, né, uma empresa que eu tenho sócios, enfim, é uma empresa que eu decidi empreender, mas eu tenho sócios, tenho fundo de investimento por trás. Eu sempre entreguei o meu melhor. Essa foi a minha receita para chegar na posição de diretor financeiro, para chegar numa posição de reconhecimento. Mas aí você deve estar me perguntando, né? Bom, tá bom, você sempre trabalhou muito, você sempre trabalhava por você e trabalhava pelos outros também? Será? Eu respondo para você, nem eu e nem esses 3 exemplos que eu dei para vocês. De forma alguma. Um verdadeiro líder, um líder que está à frente desse mundo de tecnologia, desse mundo de conhecimento, esse mundo 4.0, qual eu chamo de líder 4.1, ele trabalha com mais eficiência, ele não trabalha quantidade, ele trabalha qualidade.
É muito diferente você trabalhar quantidade de horas e qualidade de horas. Mas um líder 4.1, ele conhece muito bem a sua equipe, ele sabe o que cada um tem de melhor e ele sabe como extrair isso. Então ele sabe cirurgicamente como que ele pode olhar para cada membro da equipe dele e o que cada membro tem de melhor e como ele pode extrair isso. Mas mais do que isso, ele lidera por exemplo e ele entrega o que ele tem de melhor. E eu acho que, na minha opinião, o que um líder tem de melhor é a capacidade de liderar a sua equipe. É a capacidade de extrair o que o outro tem de melhor. Isso faz um líder de sucesso. E dessa forma, quando você cria uma equipe homogênea, quando você cria uma equipe que entrega o melhor em busca de um objetivo comum, automaticamente o líder já trabalha menos. O líder trabalha menos horas, ele trabalha menos quantidade e ele trabalha mais qualidade, porque ele está usando o que cada um tem de melhor naturalmente. E aí eu posso te dizer, os 3 exemplos que eu mencionei são exemplos, eu tenho milhares de exemplos ao longo da minha carreira, eu trouxe esses 3 porque eu vou falar alguns aspectos no que eles eram muito bons, o que precisa, né, para você conseguir extrair o melhor de cada um. E esses 3, eles eram líderes 4.1, eles estavam à frente desse mundo 4.0. Eles eram protagonistas do futuro, eles estavam construindo esse mundo 4.0 que a gente está vivendo. E eles estão construindo o futuro deles, o futuro da carreira deles. Mas não só isso, eles também estão contribuindo para construir o futuro dos liderados que eles têm, das pessoas que estão na equipe deles. E isso faz um líder de sucesso. Eles se comunicavam muito bem, eles extraíam o melhor de cada um, mas mais do que isso, eles tinham total autoconhecimento do que eles tinham de melhor e do que a equipe deles tinha de melhor. Então eles conseguiam extrair exatamente o que tinha de melhor de cada um, entregando o que eles tinham de melhor. Basta, só isso basta. O mundo que a gente está vivendo, um mundo de resultados, um mundo corrido. Posso estar pensando, acho que talvez você possa estar pensando assim, poxa, mas eu tenho que entregar resultado, eu não tenho tempo para parar e olhar a minha equipe, eu não tenho tempo para liderar. Eu vou fazer aqui uma provocação, mas será que você não está trabalhando com quantidade ao invés de trabalhar com qualidade? Porque o tempo ele é muito relativo, né? Então quem trabalha com qualidade tem mais tempo para fazer os trabalhos que de fato são importantes e não urgentes. Esses líderes também que eu mencionei, eles tinham um nível de estresse muito alto, porque eles tinham alta responsabilidade. Mas será que eles deixavam esse estresse impactar o dia a dia deles? Será que eles ficavam de fato de cabelo em pé com o mundo corporativo? Será que eles jogavam esse mundo de pressão das empresas multinacionais às quais eu estou mencionando? E aí eu vou te responder, não. Eles gerenciavam, eles tinham um alto poder de gerenciar o seu nível de estresse. Eles administravam bem o estresse e eles sabiam que o pico de estresse ia chegar, mas que esse pico de estresse ia passar. Porque ninguém fica em situação de estresse 100% do tempo. O estresse é uma condição natural nossa que a gente, obviamente, ela foi muito útil quando a gente tinha que fugir de algum animal, quando a gente tinha que, de repente, caçar um mamute, enfim, ou fugir de um leão na savana, que a gente tinha que ter um pico de estresse muito alto, nosso organismo reagia a isso, fazia com que a gente saísse correndo, só que esse pico de estresse baixava quando a gente estava num ambiente seguro. E hoje a gente não tem mais leões no nosso dia a dia. Não leões de fato animais, né? O animal-leão. Mas a gente tem outros tipos de estresse no nosso dia a dia que a gente não tem consciência que esse pico de estresse vai passar. A gente acha que esse pico de estresse vai se manter. Mas a gente está enganado com relação a isso. O estresse ele vem num pico, chega nesse pico, a gente gerencia quando estiver no pico, já com a consciência que aquilo vai passar. E aí você volta no nível de calma. E esses líderes que eu dei de exemplo, eles tinham um alto poder de gerenciamento ou de administração do seu nível de estresse. Então isso é outra coisa que faz um líder
ser um líder de sucesso, ser um líder 4.1. Aqui eu vou trazer queria mostrar um slide aqui para vocês, que é um slide bastante interessante, que faz com o que faz os líderes ou as equipes não alcançarem os seus objetivos, não alcançarem as suas metas, né? Então você vê, os 4 primeiros estão relacionados à comunicação. Então, quando você tem o primeiro que de fato que é 68% das pessoas mencionaram, que é problema de comunicação de cara. Aí tem o segundo, que é um escopo não definido adequadamente. Então um líder 4.1, um líder verdadeiro, obviamente que ele precisa olhar o que cada um tem de melhor e definir o escopo de forma que todos entreguem um bom resultado de forma natural, naturalmente. O quarto é o não cumprimento dos prazos. Mas por que há o não cumprimento dos prazos? Ou porque tem um problema de comunicação que não foi dito que o prazo é importante, ou teve um problema de comunicação contrário, que o prazo não seria cumprido e ninguém avisou para poder negociar o prazo. E mudanças de escopo constante, mais um problema de comunicação, porque você define um escopo e você muda esse escopo ao longo do tempo e não comunica muitas vezes ou não adapta os recursos para poder entregar no prazo correto, entregar o objetivo ou a meta no prazo correto. Então são 4 problemas que estão 100% relacionados à comunicação, 100% relacionados a relacionamento com pessoas, 100% relacionado ao relacionamento que você tem com a sua equipe. Então, quando você tem uma comunicação boa, quando você administra bem o seu estresse, você tem a capacidade e a consciência de olhar a sua equipe com uma lupa, olhar a sua equipe de uma forma mais profunda, entender o que cada um tem de melhor e gerenciar as suas emoções ao longo do seu dia a dia. Mas são entregas diárias, né? E um líder 4.1, pelo contrário do que muita gente possa pensar, ele não trabalha pelos outros. Ele traça muito bem os objetivos e ele faz com que todos da equipe dele trabalhem com o mesmo objetivo. E quando todo mundo está trabalhando com o mesmo objetivo, automaticamente o líder ele trabalha como facilitador. E ele vai simplesmente facilitando o trabalho para que a equipe consiga chegar no objetivo que foi traçado. E aí, por que eu trouxe o estresse como um fator aqui para a gente pensar um pouco a respeito? Né? Porque as empresas hoje, elas estão vivendo um nível de estresse que está fora do comum. Você deve estar me perguntando agora, poxa, mas eu tenho muita pressão no meu dia a dia, eu vivo um nível de estresse altíssimo, eu acumulo tarefas, eu acumulo posições, eu não tenho tempo para olhar a minha equipe, eu estou lotado de trabalho, estou com acúmulo de trabalho, está com falta de mão de obra a minha equipe, preciso de mais gente, eu imagino que você deve estar pensando tudo isso, né? Pois é, as empresas hoje, elas estão trabalhando da forma errada, do jeito errado, que é um jeito de pressionar os colaboradores, pressionar os funcionários para poder entregar o melhor resultado. E obviamente que esse jeito errado aumenta muito o estresse dos líderes, que são pressionados dos dois lados, né, tanto de cima para baixo para entregar um melhor resultado, como de baixo para cima para poder cobrar menos. Então um líder, hoje, ele está sofrendo um estresse acima do normal. E por esse motivo, gerenciar o estresse é muito importante para um líder. Eu falo que no meu curso Liderança 4.1, no meu livro também Liderança 4.1, eu tenho um módulo só de estresse, gerenciamento de estresse, onde a gente precisa olhar as causas do estresse, né? O que está causando estresse na gente, gerenciar bem esse estresse e saber, como um maestro, saber orquestrar o time em prol de um objetivo comum. E aí você alinhar também a equipe para esse objetivo, né, para essa meta específica, alinhar a equipe e que todo mundo trabalhe em prol dessa meta. Hoje em dia as empresas elas não alinham a equipe em busca de um propósito único, por time, por equipe. O que elas fazem é simplesmente colocar uma carga de trabalho muito alta,
colocar uma carga de estresse muito alta e cobrar esse resultado. E isso aumenta muito o estresse do executivo. Hoje, se você conversar com qualquer executivo de qualquer empresa, seus pares provavelmente, seus colegas de trabalho, todos estão extremamente estressados. Então, é muito importante ter a consciência que esse não é a forma correta de se trabalhar. Isso aumenta o estresse do executivo, aumenta o estresse da equipe, isso aumenta índices reduz o engajamento, aumenta o índice de burnout, índices de doença, diversos outros índices negativos para a empresa, faltas no trabalho, né, absenteísmo, a não entrega de resultados, a falta de consciência que é preciso controlar o estresse. Então, o estresse não é algo benéfico, mas a gente pode controlar sim o estresse. E o que é o jeito certo então, né? Deve estar me perguntando, poxa, mas e aí? Como é que eu faço para gerenciar bem meu time? Como é que eu faço para gerenciar bem a minha equipe? O jeito certo de se trabalhar é traçar bem os objetivos da equipe, entender o que cada um da equipe tem de melhor, em ser um líder que foca, que faz com que as pessoas foquem resultado da equipe, que foquem a meta, que foquem o objetivo, que tirem todo o ego, toda a entrega individual de lado e coloque a entrega de um time em primeiro lugar. E traçar bem os objetivos individuais de tal forma que aqueles objetivos individuais contribuem para o objetivo do time, para o objetivo da empresa, consequentemente. E um líder protagonista no futuro, que é o que eu chamo de um líder 4.1, ele traça esses objetivos com um objetivo ainda maior, com um objetivo ainda mais nobre, que é que cada um do time possa entregar o seu melhor para alcançar aquele objetivo. E quando a gente começa a entregar o nosso melhor, a gente começa a ter um resultado melhor, e esse resultado melhor gera elogios, gera recompensas, e essas recompensas vêm em forma de promoção, vêm em forma de aumento de salário, ou vêm em forma até de elogios, que alimentam as pessoas a entregarem ainda mais, elas entregam ainda mais, são elogiadas novamente, são reconhecidas novamente, e aí você cria um ciclo virtuoso. Um ciclo formado por entrega, feedbacks positivos, recompensas, mais entrega, motivação para ter mais entrega. Então, um líder 4.1, ele sabe muito bem definir os objetivos individuais, que para cada membro da equipe, que faça com que esses membros entreguem o que eles têm de melhor em prol de um objetivo de um time, de um objetivo de uma equipe. E esse objetivo de uma equipe também vai estar alinhado com o objetivo da empresa como um todo. E aí, entregar o melhor quando, né? Poxa, será que eu vou esperar uma apresentação com o presidente da empresa? Será que eu vou esperar uma apresentação com o CFO mundial da empresa para eu poder entregar o meu melhor? O melhor é entregue em todas as situações do nosso dia a dia. E aí eu posso te dizer o seguinte, você pode entregar o seu melhor a partir de agora, nos pequenos atos. Entregar o melhor numa reunião, entregar o melhor nos pequenos passos do seu dia a dia, num bom dia muitas vezes. É entregar o melhor na relação que você tem com as pessoas. Então, você tem que começar com o primeiro passo. O primeiro passo, ele é pequeno, ele não é um passo grande, ele é um passo que você pode fazer agora. Então você tem que pensar quais são os passos que você tem ao longo do seu dia a dia que você pode entregar o seu melhor. Faça uma reflexão sobre isso. Tenta entender o que você viveu hoje, quais são os pequenos passos que você viveu hoje que você poderia ter entregue o seu melhor. Então o primeiro passo é conhecer o que cada um da sua equipe tem de melhor, conhecer a sua equipe, extrair o que eles têm de melhor no dia a dia. Não é esperar um evento grande para poder fazer isso. O primeiro passo é reconheça o que a sua equipe tem de melhor. E reconheça as pequenas atividades que os indivíduos da sua equipe têm para poder entregar o melhor. As pequenas atividades que eles podem agir dessa forma.
E aí eu te pergunto, né? Você sabe hoje o que a sua equipe tem de melhor? O que cada um da sua equipe tem de melhor? Você sabe como eles podem te entregar o melhor resultado? Você sabe as virtudes dos membros da sua equipe? Então essa é uma pergunta provocativa que eu faço, porque a primeira coisa que eu fazia a primeira coisa que eu fazia e faço, né, hoje é tentar extrair das próprias pessoas o que elas têm de melhor para entregar. Porque eu não estou preocupado com os pontos que elas têm de melhoria. Os pontos que elas têm de melhoria vão ser melhorados ocasionalmente. Mas eu estou preocupado que elas têm de melhor para me entregar. E isso vai fazer diferença nas atividades do dia a dia. Não precisa esperar uma atividade grande para poder fazer isso. E aí você, como segundo passo, é justamente isso que eu acabei de comentar, né? Pensar no que você pode fazer de melhor nas pequenas tarefas. Então, o que você pode fazer de melhor no seu dia a dia? Então, às vezes, tá em melhorar um relatório que você tem. Às vezes você faz aquele relatório de uma forma rotineira e não enxerga mais melhorias. Mas, de repente, você pode colocar um comentário nesse relatório e aí você vai já aumentar, vai melhorar já a qualidade desse relatório. Você pode configurar melhor uma apresentação de PowerPoint, por exemplo. Você pode, vou dar exemplos bobos do nosso dia a dia. Você pode até arrumar sua cama melhor. Você pode beber mais água, por exemplo. Você não precisa de grandes atividades. Você pode tomar a decisão de comer melhor. Pode tomar a decisão de dormir melhor. Porque, como eu comentei, quando você começa a fazer pequenas atividades melhor, você começa a ver a recompensa. E aí você vai querer entregar melhor outras coisas. E você vai ter feedbacks positivos, vai ter a recompensa, vai ter motivação para entregar melhor mais coisas. E isso vira um ciclo virtuoso, vira um ciclo de entregar o melhor e ter recompensa. Então uma mensagem que eu deixo por último aqui nessa conversa que a gente está tendo nesse vídeo é: faça uma lista de pequenas ações que você pode fazer agora, imediatamente, e começar a entregar o seu melhor nessas pequenas ações. Eu tenho certeza que num curto espaço de tempo você vai entregar um melhor resultado nas grandes ações, que são pequenas ações somadas. Você vai ter melhores recompensas no seu trabalho, você vai ter melhores recompensas na sua vida profissional. Se não for no seu trabalho, você vai ter melhores recompensas em outro emprego, em outra empresa, você vai ser reconhecido e eu tenho certeza de que você vai conseguir um aumento salarial. Eu estou te falando isso, eu dei 3 exemplos aqui de pessoas que trabalharam comigo e que aconteceu isso na carreira delas. Eu falo isso por experiência própria, eu vivi isso. Hoje eu estou vivendo o melhor momento da minha carreira profissional. Hoje eu estou empreendendo num projeto que tem chances de virar um projeto gigantesco. É um projeto que me satisfaz todos os dias. Então eu acordo muito satisfeito com esse projeto. Eu escrevi 3 livros no ano passado, então Pilares para uma Vida Plena, O Caminho da Liderança, que está aqui, e Liderança 4.1, que está aqui. E eu estou falando isso com conhecimento prático, teórico e prático, e que eu tive resultados ao longo da minha carreira. Espero que você tenha gostado dessas dicas desse vídeo. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, com as pessoas que possam ser ajudadas com esse vídeo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, toque o sininho, porque agora eu vou passar a postar vídeos com mais frequência, então você vai ser avisado de novos vídeos no canal. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conheça. E muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado. Não esquece, se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like aqui no vídeo. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.